Bom dia! Tudo bem com vocês? Que alegria nós estarmos juntos aqui na profecia do avivamento. Faz comigo esse sinal, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o Emanuel já disse qual é o tema da pregação. Qual? Que o teu reino venha. Repita comigo, que teu reino venha. Eu não sei se você tem participado ativamente, alguns eu sei que estão aqui, vêm sempre na profecia do avivamento, mas tem outros que estão chegando e é assim mesmo que nós vamos vivendo a experiência da profecia do avivamento. Mas eu gostaria de contextualizar vocês naquilo que Deus nos entregou quando nós intuímos profeticamente esse chamado, que Deus estava nos chamando a avivar a nação. Antigamente a profecia do avivamento só acontecia em Cachoeira Paulista, no mês de fevereiro. Depois Deus nos orientou para que nós fôssemos para os estados. E então nós estamos quase chegando em todos os estados da nação. Eu não consigo, infelizmente, ir em todos, eu só consigo ir onde tem casas da Canção Nova. Então aqui em Aracaju, vou lá em Gravatá em outubro, já fui em Vitória da Conquista, as casas que eu consigo ir. A gente vai ter o avivamento lá nos Estados Unidos de novo. Então, a gente intuiu isso, precisamos ir nos estados, porque tem pessoas lá dos estados que não vão conseguir vir na profecia do avivamento em Cachoeira Paulista. E aí a orientação de Deus é sempre essa, que nós mantenhamos o tema da profecia do avivamento de fevereiro em todas as casas que a gente for pregar. Então, o tema desse ano é esse: o Espírito e a esposa dizem, vem. Venha o teu reino, que o teu reino venha. E aí, dentro do contexto que o Espírito Santo foi revelando para nós, na profecia do avivamento, a profecia, ela acontece de uma forma cíclica. Aquilo que Deus nos entregou, ela vai acontecendo. A primeira coisa é o despertamento. De onde veio essa palavra? A palavra do despertamento veio porque eu estava acordando de madrugada para orar por Deus mesmo. Eu não colocava o relógio para despertar. Mas, às 3 horas da manhã, eu despertava e orava. E direcionava minha oração pela nação, porque eu amo o Brasil e eu quero o bem da nação. E ali eu comecei a rezar. Porém, eu descobri que outros irmãos meus estavam sendo despertados no mesmo horário para rezar. Fábio Lira, Ulisses, na época Antonieta, outros irmãos que estavam ali, Otacílio. E aí veio uma proposta: vamos nos reunir um dia na semana para orar de madrugada juntos. Ou seja, nós estávamos sendo despertados. E qual foi a orientação de Deus? Rezar para que venha um avivamento sobre o Brasil. Rezar para que venha um avivamento a partir do Brasil, porque existiam diversas promessas de Deus, revelações, profecias, seja para nós católicos, seja para os irmãos protestantes, que o avivamento começaria do Brasil e do Brasil se espalharia para as outras nações. E nós começamos a nos reunir com esse objetivo. Depois, Deus falou assim: não pode ficar só em vocês. Inclusive, nós orávamos lá, parecia que o centro de evangelização em Cachoeira estava lotado, né? Era só nós, mas o clamor era tão intenso que parecia que aquele centro de evangelização estava lotado. E Deus falou: eu vou trazer um povo aqui para orar. É a hora do ajuntamento. Então, a segunda etapa do avivamento é o ajuntamento. Olha para quem está do seu lado e diga: é nós. O que é o ajuntamento? A gente se junta para orar juntos, para ouvir a palavra, para ouvir a direção de Deus. E quando Deus me despertou para isso também, eu vou contar um segredo que às vezes eu não conto, porque às vezes as pessoas não entendem.
Existia um grupo na igreja, que hoje eu faço parte dele, que era num nível carismático mais hard, sabe? E a renovação, em alguns lugares, estava rejeitando esses irmãos. Eu falei, ou eu abraço eles, ou os protestantes vão abraçar. Porque é assim. E aí, eu peguei esse povo que, para alguns, até quando eu comecei lá na Canção Nova, os irmãos de comunidade achavam que eu estou muito estranho, o jeito de rezar, batia a palma, corria no meio da oração, era um negócio assim, louco, não é? E eu falei, eu vou assumi-los, e assumi como pai, como pastor, só que eles me surpreenderam, porque o conteúdo, o estudo em relação à igreja, em relação aos documentos da igreja, aos padres da igreja, meu Deus, os caras estão ano-luz no estudo, no aprofundamento. E nós nos juntamos, começou esse ajuntamento. E aí Deus nos mostrou que a fase seguinte era a fase da transformação. Depois da gente se juntar, nós voltamos para a nossa realidade, para transformar a realidade onde nós estamos. Segura na mão de quem está do seu lado. Diga, Espírito Santo, comece a falar, a entregar a esse meu irmão aquilo que o Senhor tem para essa manhã. Nessa última pregação da profecia do avivamento, em 2025, o Espírito e a noiva dizem vem. E agora, o clamor que brota do coração da noiva, da igreja, de cada um de nós, é esse. Balança a mão desse irmão e diga, que o teu reino venha. Diga que o teu reino venha. Diga mais uma vez, que o teu reino venha. Que o teu reino venha. Repita mais uma vez, que o teu reino venha. Que o teu reino venha. Amém. Eu acredito que Jesus quer que o reino dele venha. Amém? Então vamos aplaudir nosso Senhor. Vamos perceber isso. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 14. Existe um marco no ministério de Jesus. O Emanuel ontem pediu para que todo mundo trouxesse a Bíblia, para que nós voltássemos às origens. Que o Padre Jonas nos ensinou a andar com a Bíblia. No início da renovação carismática, todo mundo andava com a Bíblia. Eu sempre andei com a Bíblia, eu não deixo a minha Bíblia em hipótese alguma. Eu tive até que comprar uma Bíblia nova aqui na Canção Nova, olha que capa linda, até em homenagem ao Papa Leão, é o Cordeiro e o Leão aqui na capa, comprei ali, pedi na sexta-feira, aí o Mário foi lá levar para mim uma Bíblia nova, porque a minha já tinha se desfeito, então eu precisava de uma nova. Marcos capítulo 1, versículo 14, veja só, olha o marco do início do ministério de Jesus que São Marcos nos traz. Depois que aqui é o João Batista, foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o que está escrito aí na sua Bíblia, leia comigo, cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Repita comigo, cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. E agora olha a frase, que nós até quando ministramos as cinzas, na quarta-feira de cinzas, se a gente não fala, lembra-te que do pó vieste ao pó de voltar, a gente vai falar assim, convertei-vos e crede no Evangelho. Qual foi a palavra que Jesus disse depois que ele avisou que o reino de Deus estava próximo? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, essas palavras, elas ressoam no nosso coração, na profecia do avivamento, despertando a gente do profundo desejo. Ele desperta esse reino, isso que nós estamos buscando, faz com que haja um despertamento no nosso coração, desse desejo profundo pelo reino de Deus, que é uma realidade presente no meio de nós, e ainda não em plenitude. Na teologia a gente chama do já e o ainda não.
é uma tensão, que a gente chama de tensão escatológica. O reino já acontece, mas ele ainda não acontece em plenitude. Em plenitude ele só acontecerá quando Jesus vier na sua segunda vinda. Aí ele implantará o reino definitivo, céus novos e terra nova. Diga comigo, já e ainda não. Agora vai lá no Evangelho de São Mateus, abra no capítulo 6, Mateus, capítulo 6, no versículo 7. Quando orardes, não useis de muitas palavras, como fazem os gentios, pois eles pensam que a força de muitas palavras serão atendidos. Não sejais semelhantes a eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais antes de lhe pedirdes. Vós, portanto, orai assim. Olha só, esse texto bíblico é a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos. E qual é? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu... Qual é o próximo pedido? Venha o teu reino, venha a nós o vosso reino. Olha só, quando ele ensina os discípulos a orar, ele os ensina a pedir que o reino venha. Venha a nós o vosso reino. A gente reza isso no Pai Nosso, quando estamos rezando o rosário, nas contas, né, do Pai Nosso. A gente reza em cada um dos mistérios contemplados um Pai Nosso. No domingo nós rezamos o Pai Nosso. Se vamos na missa da semana, a gente reza o Pai Nosso. É a oração que Jesus nos ensinou. E ele nos ensinou a clamar, pedindo que venha a nós o vosso reino. Isso é interessante. Por quê? Isso expressa um desejo de Deus. Deus deseja que o reino dele venha, mas ele quer que nós peçamos que o reino venha. Então ele mandou o filho dele, o Pai envia o filho para nos salvar, mas também para nos ensinar a rezar e a pedir, a desejar ardentemente ver Deus reinar nas nossas vidas e no mundo inteiro. Deus deixou esse desejo no coração do homem, por ele. Lá no número 27 do Catecismo da Igreja, o Catecismo vai dizer assim: Deus deixou no coração do homem um desejo pela felicidade e pela verdade, que ele não encontrará em lugar algum a não ser em Deus. Quando a gente se converte, quando a gente inicia o nosso processo de conversão, eu não sei quantos anos você tem de caminhada. Talvez você esteja começando. Talvez você vai começar a sua caminhada mesmo firme depois dessa profecia do avivamento. Tem 31 anos que Deus começou o processo de conversão na minha vida. Eu ainda estou em processo. Porque se eu achar que eu estou pronto, eu vou cair de cara no chão. Não estou pronto ainda. Ele está me trabalhando muito, muito, muito profundamente naquilo que precisa ser trabalhado na minha vida. Cada ano eu vejo um mover de Deus no meu coração em nível de conversão. E Deus deixou no nosso coração um desejo pela felicidade e a verdade. Muitas vezes eu busquei nas drogas, estou falando de mim, nas drogas, no álcool, na prostituição, a felicidade que eu só poderia encontrar em Jesus. Quem já fez essas experiências como eu fiz? E o meu encontro pessoal com Jesus não foi numa igreja, num retiro, num acampamento, mas foi num baile funk no Rio de Janeiro. Quando eu encontrei Jesus, quando Jesus falou comigo, eu encontrei o que eu estava buscando. Imediatamente eu entendi, era isso, porque eu fazia tudo o que eu queria, eu quebrava tudo nas minhas saídas, nas noitadas, mas quando eu chegava em casa eu estava vazio. Eu estava deprimido, eu tinha que fazer de novo, tudo aquilo que eu estava fazendo, para que viesse alguma felicidade no meu coração. Por quê? Quando eu colocava a chave na porta da minha casa para entrar, eu falava assim: nossa, esse buraquinho aqui é o buraquinho da chave, mas existe um rombo no meu coração. Por quê? Eu fiz tudo, eu fiquei com a menina que eu queria, eu usei as substâncias que eu quis, fiquei louco, fiz tudo que eu queria, zoei a noite inteira. Por que eu estou vazio? Porque Deus deixou no coração do homem um desejo
pela felicidade e pela verdade, que não se encontra em pessoas, não se encontra em bens, não se encontra em prazeres, não se encontra em nada desse mundo, só se encontra nele. Talvez você ainda esteja buscando essa felicidade e essa verdade fora dela. Por isso que Agostinho vai dizer: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração só descansa, só repousa em ti, não tem outra possibilidade. Por isso que ele quer que nós peçamos que o reino venha, para que a manifestação desse reino possa vir ao coração de tantas pessoas que ainda estão buscando a felicidade fora dele. Esse mundo que nós estamos não nos satisfaz completamente. Deixa eu te dizer, se você tem uma aspiração de uma aquisição de um bem material, depois que você adquirir esse bem material, ele vai perder a graça. E aí você vai ter que criar uma outra necessidade para você correr atrás, para que você sinta alguma coisa. Eu conquistei. Deixa eu te dizer, eu não quero te desanimar, mas você que está fazendo uma faculdade, continue, vá até o fim, termine, vai trabalhar, mas não vai realizar o diploma na sua mão. Eu preciso dizer até do casamento. Eu vou casar e vou ser a pessoa mais feliz da face da terra. A felicidade não está no casamento, você vai se decepcionar. Porque muitas vezes a gente cria até os ídolos, né? O meu namorado, a minha namorada, o meu noivo, a minha noiva, depois o meu marido vai ser perfeito. Não vai satisfazer. Deixa eu te dizer, sexo não satisfaz o desejo que Deus deixou no nosso coração. Não satisfaz. Ele pode satisfazer uma necessidade humana, mas depois a gente ainda está necessitado de algo maior. Algo maior. E é exatamente isso. Nada nesse mundo nos satisfaz completamente. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós fomos criados para o reino de Deus. E só nele o nosso coração é saciado. Dá uma cutucada em quem está aí do seu lado e diga: é nós, você está no lugar certo. Que bom que você veio. Aplauda esse irmão que está aí. Você está no lugar certo. Um lugar onde você vai encontrar a verdade e a felicidade que o seu coração está buscando. E eu digo para você, não é o sacerdócio que vai me realizar. O sacerdócio é um serviço que eu vou prestar, mas é o Deus que eu encontro no meu sacerdócio, na minha vocação, que me realiza. Amém? Por quê? Quando vier a perseguição, quando vier a aridez do ministério, deixa eu te dizer, eu faço as mesmas coisas todos os dias, a rotina. Aí eu falo assim, mas Agora, eu posso dizer para você, eu sou uma das pessoas mais felizes da face da terra, porque eu encontrei a felicidade e a verdade que eu estava buscando em Deus. Eu já fui pode aplaudir. Eu já fui decepcionado por muitas pessoas. Eu já fui humilhado por muitas pessoas. Já fui perseguido por muitas pessoas. E eu continuei feliz do mesmo jeito. Eu já perdi pessoas que eu amava muito, mas eu continuei feliz do mesmo jeito, porque não era aquela pessoa o motivo da minha felicidade e da verdade que o meu coração procura, era Deus. E eu encontrei Deus no dia 6 de agosto do ano de 1995, num baile funk em Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Posso até falar a hora para você. Ele se apresentou para mim, porque eu imagino que ali naquela região tinha gente clamando que o reino viesse. Eu imagino que tinham pessoas intercedendo ali naquela região, aonde eu estava, me perdendo, totalmente perdido. Se Jesus tivesse voltado naquele tempo, eu tinha sido condenado aos quintos dos infernos. Tinha, né? Louco não é a verdade da nossa fé. Se eu morresse naquela condição de pecado mortal, é direto para o inferno. Não tem negociação com o justo juiz. Porque eu conhecia a verdade. Às vezes a pessoa que não conhece a verdade, eu fiz catequese, eu fiz retiro, eu já conhecia a verdade e eu deixei a verdade por causa do mundo. Porque eu não tinha feito uma experiência com o Deus verdadeiro, que mudaria tudo na minha história, que daria sentido a tudo na minha história. É Ele. Bata no seu peito e diga: é Ele. E somente Ele que pode saciar
o meu desejo de felicidade e de verdade, da verdade e da felicidade que eu tenho buscado. E a partir de hoje, eu preciso buscar no lugar certo, experimentar o reino de Deus. Olha só, desde já, o reino de Deus se faz presente, na medida em que Cristo reina nas nossas almas e no nosso coração. Amém? Desde o dia 6 de agosto de 1995, eu comecei a dar uma abertura, naquele momento, por pequena que fosse, sem o entendimento do que estava acontecendo, porque Deus só falou aos meus ouvidos, um sussurro. Ele disse assim: você só me procura quando você precisa. Aí eu, hã? Estou ouvindo voz? Aí eu estava bebendo uma bebida alcoólica. Quando eu dei a segunda golada, eu escutei um sussurro no meu ouvido: você só me procura quando você precisa. Aí eu fui nos meus amigos e perguntei: vocês colocaram alguma coisa na minha bebida? A gente tinha combinado que não ia usar droga naquele dia, porque a gente queria quebrar tudo lá com a... Não vou te escandalizar, não. A gente tinha combinado de não usar droga. Eu perguntei: vocês colocaram alguma coisa? Não, nós não combinamos. Você que deve ter colocado. Falei: rapaz, estou escutando voz, que coisa estranha. Quando eu dei a terceira golada, a mesma voz sussurrou no meu ouvido: você só me procura quando você precisa. Aí eu, Deus, o senhor aqui? Não é possível. O senhor está na igreja, numa pregação ungida, no sacrário, na missa, aqui. Você não tem noção do que é um baile funk, graças a Deus. Você não tem noção. Lá no Rio ainda. Talvez aqui seja mais tranquilo. Lá no Rio você não tem noção do que você vê. De fuzil, de droga, de violência, de sensualidade, de tudo. Você não tem noção. E eu encostei na parede daquele lugar e eu perguntei a mim mesmo: o que você está fazendo aqui? Cara, foi um despertar. Houve despertamento. O que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar. O que eu estou fazendo aqui? Só que eu sempre fui líder. E os meus amigos vieram: por que você está brocochô aí? Foi a minha primeira pregação. Dia 6 de agosto de 1995. Eu olhei para eles e disse assim: a gente só procura Deus quando a gente precisa. Eles tomaram um susto. Você falando de Deus? Porque eu era inimigo declarado de Deus. Não quero te escandalizar, não. Mas eu saí da igreja por uma decepção com um sacerdote. Eu fui me confessar. Eu entendo que era o zelo excessivo. Eu estava de bermuda. E o danado me expulsou da igreja, falando que não me atenderia se eu não colocasse uma calça. Aí, como ele me escorraçou da igreja, e eu olhei para ele e falei assim: olha, você arruma um colchão e coloca do lado do confessionário e deita, porque nunca mais eu volto aqui. E foi assim. Revoltado, fiquei revoltado, porque era a figura de Deus. Deus estava me rejeitando o pedido de perdão que eu estava fazendo para ele. Deus me rejeitou. A partir daquele momento eu passei a rejeitar Deus. Eu passei a deixar Deus. Eu me distanciei de Deus. E quem dizia alguma coisa de Deus para mim? E olha, eu tinha saído da minha casa para morar no Rio de Janeiro. Estava morando na casa de uma família da igreja batista. Então eles falavam muito de Deus. Estava morando na casa de uma família da igreja batista que me acolheu lá. Os filhos eram funkeiro, eu fui morar na casa deles. Para viver aquela realidade que eu queria viver. Mas aquilo me agredia, falar de Deus me agredia. Eu tinha raiva, falar de padre, eu gostava de cantar muito aquela música, acho que é do Titãs. Eu não gosto de padre, eu não gosto de freira, eu não gosto de bispo, eu não gosto de ninguém. Era a minha música, eu detestava. Eu via padre, eu cuspia. Quando eu via João Paulo II na televisão, me dava uma repulsa. Por quê? Eu fiquei revoltado com Deus que me expulsou da igreja, que não quis me perdoar o meu pecado. E aí, esses meus amigos que sabiam que eu não queria nada com Deus, ouve da minha boca: a gente só procura Deus quando a gente precisa. Ué, o que está acontecendo? A partir daquele momento, 6 de agosto, eu descobri o ano passado, porque agora o celular volta, né?
Porque eu sabia que era o primeiro domingo do mês de agosto, o meu encontro pessoal, mas não sabia que dia que era. Aí eu falei, deixa eu voltar para eu saber o dia certo, para eu anotar na minha história de salvação, né? Foi no dia 6 de agosto de 1995. E aí, o que é 6 de agosto? Alguém sabe? Transfiguração. Tu és meu filho amado. Jesus falou comigo lá, apesar de você me rejeitar, tu és meu filho amado. Eu queria dizer para você que está aqui, você é um filho amado de Deus. Eu quero dizer para você, minha irmã, você é uma filha amada de Deus. Se você um dia duvidar do amor de Deus, olha para a cruz. Foi dessa maneira que Ele nos amou, dando a sua vida. O que Ele disse? Não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Já não vos chamo servo, mas vos chamo de amigos. Então, esse amigão, que é Jesus, que quer a nossa amizade, Ele nos ensinou a clamar exatamente isso, que venha o teu reino. Só que, para que o reino de Deus aconteça aqui, nessa terra, antes da vinda gloriosa, Jesus precisa reinar nos nossos corações, nas nossas almas em primeiro lugar. Você precisa sair dessa profecia do avivamento assumindo isso. A partir de agora, quem tem autoridade de governo sobre a minha vida é Jesus. Eu quero que o Senhor reine. A partir de agora, a lei que rege a minha vida é a lei de Jesus Cristo, é a palavra de Jesus Cristo. A partir de hoje, os valores que regem a minha vida não são aqueles da novela, não é aquele daquelas músicas, daqueles artistas que um dia eu já fui até fã deles. Não é o modo do mundo viver. Quando Deus reina numa alma, ela começa a viver o reino de Deus, e o reino de Deus começa a acontecer, e no reino de Deus vai acontecendo todas as graças necessárias para a santificação daquela alma. É dessa maneira, é por isso que nós precisamos dar essa abertura. Porém, deixa eu dizer uma outra forma do reino de Deus acontecer no meio de nós, antes da vinda gloriosa, nas nossas comunidades. Olha a importância que deve ser a nossa vivência comunitária. Se nossa vivência comunitária for uma vivência de um povo amargurado, que só briga, que tem ciúme de tudo, que tem ciúme do dom do outro, que começa a dividir a comunidade, ali reina o reino do anticristo e não de Jesus Cristo. Por isso que a gente tem que levar a sério a nossa vida comunitária. Porque muitas pessoas se converteram no início do cristianismo sem ouvir pregação. Eles se convertiam ao ver o reino de Deus na vida dos cristãos. E eles diziam assim: vejam como eles se amam. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: se vira. A responsabilidade agora é sua. O reino de Deus está disponível para você. Balança a mão dessa bênção e fala: para você o reino de Deus está disponível. Lá na comunidade que você participa, o reino de Deus está. Agora, ele só vai crescer como a semente de mostarda se nós nos abrirmos a esse reino, a esse rei, e dizer: Jesus, seja o rei, o governante da minha vida, dos meus desejos, da minha vontade, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, até que o Senhor venha. Eu quero ser a manifestação do seu reino aqui na terra. Aleluia. Você balança a mão desse irmão e diga: você vai ser. Eu estou profetizando a manifestação do reino de Deus aqui nessa terra, porque Deus vai se manifestar na sua vida, o reino dele. Amém, glória a Deus. Pode aplaudir a obra de Deus na vida desse irmão. Agora, vamos ter uma conversa sincera. Você olhando para a sua vida hoje, é Jesus que está reinando? As suas atitudes relacionadas aos seus irmãos, as pessoas que convivem com você, as pessoas que estão dentro da sua casa,
elas demonstram que é o reino de Deus que está acontecendo em você, ainda que seja uma sementinha de mostarda. Jesus vai dizer, é assim o reino de Deus, é como uma semente de mostarda, mas quando ela cresce, ela se torna a maior das árvores, aonde os passarinhos vêm fazer os seus ninhos. O reino de Deus é como um carocinho de fermento. Você coloca um pouquinho de fermento lá e ele fermenta a massa toda, ele vai crescendo. Jesus vai mostrando, o reino de Deus é como um tesouro. Quem o encontrou é como aquele homem que estava buscando o tesouro. Ele encontra o tesouro, ele vende tudo, tudo muda. Quando eu encontro o tesouro, o reino de Deus, quando eu encontro esse Cristo na minha vida, eu vendo tudo, acabou. Eu não tenho mais interesse em nada a não ser no tesouro que eu encontrei. É como a pérola preciosa, vai dizer Jesus em outra parábola, acoplada a essa. Aquele que estava procurando a pérola, quando ele a encontra, ele pega para ele e fala, eu encontrei o que eu estava buscando. Agora, meu irmão, minha irmã, diante da responsabilidade que nós temos de fazer o reino de Deus acontecer nesse mundo, hoje eu preciso me questionar, são os valores do reino? É a verdade do reino que acontece na minha vida? Eu trato, vivo, eu experimento nos meus relacionamentos, na minha vida na sociedade, na minha vida na igreja. É o reino de Deus ou é o reino do anticristo? Porque se não for o de Deus, vai ser do anticristo. Porque o reino do mundo é o reino do anticristo. Inclusive, São Paulo vai dizer na 2 de Tessalonicenses, o mistério da iniquidade já está em ação. Um dia virá o homem da iniquidade, que é o anticristo em si mesmo, personificado. Mas enquanto ele não vem, já existem muitos anticristos no meio de nós, vai dizer o apóstolo Paulo. Então, hoje, eu e você precisamos tomar posse. Bata no peito e diga, eu, a partir de hoje, dia 25 de maio de 2025, quero que o reino de Deus passe a acontecer cotidianamente na minha vida e que as pessoas sejam abençoadas a partir da minha vida com o reino de Deus acontecendo em mim. Agora, imagina se você é um Uber e o reino de Deus acontece em você. A pessoa que pega o seu Uber, sem mesmo saber, ela vai experimentar o reino de Deus que está em você. Você que é médico, você que trabalha na roça, você que trabalha em alguma repartição pública, você que trabalha em alguma loja, você que é empresário, empreendedor, você que é dona de casa, se o reino de Deus acontece na sua vida, não tem como ele não influenciar as pessoas, ainda que você não diga uma palavra. São Francisco de Assis disse para o irmão Leão, pregue o evangelho sempre, de vez em quando use as palavras, porque para muitos, o evangelho que eles lerão será a sua vida, a sua maneira de viver. Nossa, eu não preciso pregar. Eu lembro quando eu passei pelo processo da conversão, eu não ficava fazendo pregação. Meu pai depois se converteu, meu pai viveu no alcoolismo praticamente a vida dele toda, e Deus deu a oportunidade dele viver 15 anos fiel a Deus, na conversão. Eu rezei pelo batismo no Espírito Santo dele, ele foi batizado no Espírito Santo, Deus queimou o álcool, o alcoolismo, ele viveu em santidade durante 15 anos, o reino de Deus acontecendo na vida dele. E como era bom ouvir do meu pai, quando ele ia na Canção Nova, ele contava o testemunho dele, dizendo que eu nunca cuspi versículo bíblico, condenando ele por ele ser um embriagado e um cachaceiro. Mas a minha vida falava do reino. Nas festas de família, eu não bebia mais, porque eu rompi com tudo aquilo que era o pecado que eu cometia, da embriaguez das drogas, da realidade da sexualidade regrada. Eu rompi, porque o reino de Deus começou a acontecer na minha vida. Eu estava lá, aí as crianças da minha família vinham com um copinho de cerveja. Quem mandou? Não, ninguém mandou não. Eu falei, te dou R$5 você me falar, pra você comprar bala. Foi a tia tal. Aí eu ia lá, falava, ô tia, eu não bebo mais, Deus abençoe, não quero, muito obrigado. O reino de Deus ia acontecendo, mas eu não estava ali para condená-los.
eu estava ali para ser sinal. O reino de Deus acontece, por isso que Jesus está dizendo para que nós peçamos que venha o teu reino, venha a nós o vosso reino. O Pai já nos deu o reino em Cristo, agora eu só preciso desejar acolhê-lo cada dia mais. Repita comigo: que o teu reino venha. Agora você pergunta para mim: padre, padre, o que é o reino? O que é o reino de Deus? Vamos lá, vou te apresentar o reino de Deus. Não se trata de um território geográfico ou de um governo político. Jesus deixou muito claro, João 18, 36. Se você tem a Bíblia, você vai, em primeiro lugar, entender algo. João 18, versículo 36. Amém? Achou? João 18, 36. Jesus respondeu. Pilatos perguntou: tu és rei, o rei dos judeus? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui, não é deste mundo. Então, o reino de Deus é a própria soberania de Deus atuando no mundo. O que é o reino de Deus? Repita comigo: é a própria soberania de Deus atuando no mundo. Amém? Quem aqui passou por um processo radical de conversão? Como eu, levanta a mão. Talvez você podia cantar igual aquela mulher: era um bêbado, vivia eu fui curado, encontrei Jesus. Quem aqui encontrou Jesus, teve uma trombada com ele? Levanta a mão e diga: eu. Então, quando você, como eu, teve essa trombada com Jesus, é a soberania de Deus atuando no mundo e conquistando corações, transformando vidas, e instaurando uma nova ordem de justiça e de amor. Amém? O reino é o próprio Cristo presente entre nós. O que é o reino? O próprio Cristo presente no meio de nós. O que Jesus disse lá em Mateus 28, 20? Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Eu estarei. O reino é o próprio Cristo presente entre nós. Onde Jesus reina como Senhor, aí está o reino de Deus. São Cipriano vai dizer assim: pode-se entender que o próprio Cristo é o reino de Deus, cuja vinda pedimos todos os dias, sendo Ele a ressurreição, pois nele ressurgimos. Assim também se pode pensar que Ele é o reino de Deus, pois nele nós reinaremos. Diga comigo: pois nele nós reinaremos. Gente, que bonito é a gente compreender quando a gente clama: venha a nós o vosso reino. É exatamente isso. Cristo estabeleça o seu governo, o seu domínio aqui. Quando você reza o Pai Nosso na sua casa, talvez na sua casa só você vive no reino de Deus, mas você vai rezar a partir de agora o Pai Nosso na sua casa, e você vai ter consciência de quando você diz: venha a nós o vosso reino, Jesus vai se manifestar na sua casa, e uma hora ou outra esse reino vai alcançar o seu marido, os seus filhos, ou a sua esposa, os seus filhos. Mas é preciso que eu peça que venha o reino de Deus acontecer no meio de nós, agora, entre nós, nesse momento. Ele já é uma presença ativa no coração dos fiéis. Se Ele reina, a gente frutifica em boas obras. Por isso que o reino acontecendo na nossa vida, a gente só pode produzir boas obras, porque não somos nós. Um dia Santa Faustina teve a aparição de Jesus misericordioso para ela, e Jesus disse assim: Faustina, me entrega tudo o que é seu. Ela começou a apresentar para Jesus dons, carismas e tal. Aí Jesus falou: peraí, isso tudo é meu, fui eu que te dei. A minha vida, fui eu que te dei. Ele falou para ela: mas então, Senhor, o que é meu que eu tenho que te entregar? Suas misérias, os seus pecados.
É a única coisa que você produz por você mesmo. O resto, tudo é dom, é graça de Deus. Então, quando o reino de Deus começa a acontecer, as boas obras começam a frutificar na nossa vida. Quando a gente olha para a vida de um santo, todo santo é alguém que se deixou governar por Deus, como por um rei interior, obedecendo às leis espirituais, produzindo frutos de justiça, de salvação. Agora, ao contrário, quem vive no pecado está sob o jugo do príncipe deste mundo. Então, meu irmão, chegou a hora da gente abandonar o pecado. Quando a gente clama que o teu reino venha, implica conversão pessoal. Implica renunciar ao reinado do mundo, renunciar ao reinado do pecado, implica permitir que Cristo exerça plenamente o seu senhorio na nossa vida. Agora, não basta pedir o reino com os lábios, é preciso que o reino aconteça na nossa vida, na santidade, mudando a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de reagir, porque Jesus vai começar a reinar nos nossos pensamentos, a reinar nas nossas palavras, a reinar nas nossas atitudes, a reinar nos nossos sentimentos. Talvez você tenha e esteja cultivando há muito tempo um bichinho aí dentro de você, chamado mágoa, ressentimento, que te corrói, que já pode ter até te jogado numa depressão, que te faz uma pessoa amarga, e você está ali cultivando esse bichinho terrível, que é um vírus da alma, que vai ali carcomendo a sua alma, o sabor de viver na presença de Deus. Você vai, participa, mas parece que você está impermeável, mas você está cultivando ali um bichinho, um vírus, ali uma bactéria, que está querendo comer você por dentro. Quando o reino de Deus começa a acontecer na sua vida, consequentemente você vai passar a ter uma graça especial de perdoar as coisas mais absurdas que as pessoas possam ter feito com você. Amém? Então eu te pergunto, quem está reinando na sua vida? Eu não pedi para você responder, só fiz uma pergunta. Não me envergonhe. Abra aí Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Com efeito, o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Conta para quem está do seu lado o que é o reino de Deus. Te dá um tempinho para você convencer essa pessoa que é o reino de Deus. Eu já apresentei várias coisas aqui para você, já tem elementos para convencer essa pessoa que ela precisa do reino de Deus. Te dou um tempo, convença quem está do seu lado que ela precisa invocar o reino de Deus, que venha o teu reino. Convença, vai. Prega para esse irmão aí. É a sua primeira pregação, se você nunca pregou. A minha primeira pregação foi: a gente só procura Deus quando a gente precisa. A sua pregação está sendo muito mais profunda, é sobre o reino de Deus. Prega, vai, fala, convença. Sabe que você não está acreditando? Eu já gastei 40 minutos de pregação falando do reino. Você ainda não acreditou? Prega aí para esse irmão. Agora você vai segurar na mão desse irmão que você pregou para ele. Balança a mão dele e diga: é nós. À medida que o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria, começa a acontecer em nós, a gente não vai precisar nem falar. As pessoas vão perceber que nós somos governados por Jesus Cristo, que é a palavra dele que acontece na minha vida. Quem comanda a minha vida é Jesus Cristo, não é o mundo, não são artistas que eu quero seguir as modas, não é a palavra dessas mídias corrompidas, não é.
quem governa a nossa vida é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Amém? É Ele que vai governar, é Ele que vai reinar, é Ele que vai falar, é Ele que vai conquistar, é Ele que vai despertar as pessoas. Elas vão dizer assim: me conta o que você tem, que você só tem cara boa. Você não tem problema? Você vai falar: é o reino. Eu tenho um problema, mas quem governa a minha vida é quem resolve os meus problemas, Jesus Cristo. Se Ele não resolve de imediato, daqui a pouco Ele vai resolver. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, onde Cristo reina, floresce a justiça. Cada pessoa recebe o que lhe é devido. Justiça é dar ao outro o que lhe é de direito. Então, meu irmão, ele tem direito do meu respeito, do meu amor, do meu perdão, de tudo que for bom, ainda que ele mereça o inferno. Mas como é o reino que acontece na minha vida, eu não quero o inferno para ele, eu quero que o reino aconteça, e eu vou agir com ele de justiça, com justiça. Então eu vou viver na retidão. Amém? Depois vai dizer que é paz. O que é paz? É só ausência de guerra? Não, shalom é completude. Diga comigo: completude, integridade, bem-estar, harmonia. Harmonia não é somente ausência de guerra, é prosperidade, saúde, justiça e relações corretas com Deus, com o próximo, comigo mesmo e com a criação. Olha o que é a paz. O que é o reino de Deus? É justiça, paz e agora o que? Alegria. Alegria. Mas você percebeu que não é uma alegria de um dia de aniversário, que no outro dia acabou e passou? Aquela festa que eu sonhei fazer, passou, todo mundo comeu e tem gente que está falando mal ainda. Não, é alegria no Espírito Santo. É um júbilo que o mundo não pode dar. O mundo nunca vai entender a alegria do reino. Nunca. Nunca, nunca, nunca. É por isso que Dom Bosco fala que a alegria exorciza o capeta. Se você quer uma oração de exorcismo, eu estou te apresentando a alegria no Espírito. Ela exorciza qualquer presença do mal. Você já não fez uma experiência assim? Você não acordou muito bem, você liga um louvor e começa a cantar o louvor, vem uma alegria do Espírito? Não é? Já experimentou? Muitas vezes eu experimentei, eu não estava nada bem, estava acontecendo um monte de coisas na minha vida que eu precisava digerir. Eu liguei o louvor, comecei a cantar o louvor, a alegria no Espírito tomou posse de mim, e aí tudo foi transformado. Ou seja, o mal foi exorcizado. O mal que talvez quisesse trabalhar na minha cabeça, faz da mesma forma, vinga-se, faz do mesmo jeito, e não sei o que lá. Olha, tá vendo? É igual quando eu comecei a minha caminhada na minha paróquia, no grupo de oração. Aí foram lá na paróquia, eu fazia vigília todo final de semana na casa de uma senhora, eu e alguns jovens. E aí começaram a falar que eu tinha casos com aquela senhora. Ela tinha idade para ser a minha avó. E aí eu fui, marquei com o padre e falei: é um absurdo, quando eu estava no mundo, nunca ninguém me caluniou. Agora eu comecei a caminhar aqui na igreja, estão falando que eu tenho um caso com a fulano de tal? Aí ele olhou para mim com a sabedoria e disse assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu coloquei o meu rabinho entre as pernas e fui embora. E deixei a galera falar, fala quem quiser. Porque eu vivo o reino na justiça, no quê? Na paz e na alegria. E aí eu entro na conclusão dessa pregação, que é a terceira fase do avivamento. Você precisa levar o reino de Cristo onde você for. O reino precisa ir com você. Jesus precisa ir com você. Se você que tiver que entrar num lugar
numa situação que não é a mais adequada, mas você teve que ir em algum lugar por esse motivo, o reino de Deus vai entrar com você. Essa semana eu fui visitar um doente no hospital, na UTI, e aí eu fiquei sentado lá com ele, conversando e tal, né, me contando toda a situação, e aí abriram uma porta, 2 pessoas da família. Eu percebi que o reino de Deus mexeu com eles quando eles entraram. Eles nem sabiam quem eu era. Nem sabiam. Nunca me viram, nem mais branco, nem mais preto. Nunca me viram. Mas na hora que eles entraram, o reino de Cristo estava naquela UTI. Porque Ele estava lá comigo, porque eu não ando mais sem Ele. Amém? E é isso que a igreja entende. Quando eu estava preparando essa pregação, é isso que a igreja entende. O reinado social de Cristo acontece a partir de nós. O reinado social de Cristo acontece na sociedade a partir do Cristo que reina no meu coração. O Papa Pio XI, ele instituiu a festa de Cristo, Rei do Universo, em 1925, numa época difícil do pós-guerra, daquele momento em que o comunismo avançava lá na região da Rússia. A revolução tinha matado milhões de pessoas. As calamidades tinham atingido a humanidade. Veja só, a partir daquele momento, Cristo começou a ser removido da vida social, da vida pública, e começou a ser obrigado as pessoas a viverem uma fé só particular. E aí o Papa declara: Jesus Cristo é o Rei do Universo. O que o Papa está dizendo? É Jesus Cristo que vai ser o remédio para as calamidades, Ele vai ser o remédio para a imoralidade, Ele vai ser o remédio para a corrupção, Ele vai ser o remédio para curar aqueles que foram machucados pelas ideologias. E a paz só haverá no mundo quando Cristo for reconhecido como Rei das Nações. A paz florescerá no reino de Cristo. Pax Christi in regnum Christi, dizia o Papa. A paz de Cristo só quando o Cristo reina, mas Ele precisa reinar no meu coração. O reinado de Cristo na sociedade atual, Ele vai acontecer com você. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: vou falar numa linguagem mais avivada. Dá uma sacudida nele. A partir de hoje, você precisa ser uma profecia de Deus, onde você estiver, e ali começará o reinado de Cristo. E aí deixa eu te contar uma coisa, que não é um conto de fadas, mas é aquilo que Jesus disse para os apóstolos. Você não precisa pegar não, eu só vou ler para você. Quando Jesus envia os apóstolos, vamos lá, Ele vai enviá-los, e Ele vai falar algumas coisinhas importantes para eles. Olha só, os 11 discípulos, Mateus 28:16, partiram para a Galileia, a montanha que Jesus havia indicado. Quando viram, prostraram-se. Alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, ou seja, eu sou o Rei do céu e da terra. E depois de fazer discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que eu vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Quando Pedro pregou a primeira vez, quando ele percebeu, 3.000 homens tinham se convertido, porque Jesus estava com ele. Marcos 16, anota aí para depois você conferir. Jesus vai dizer para os apóstolos, a partir do versículo 15: então disse-lhes ele: ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo inteiro e levai o reino de Deus a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que são portadores do reino. Eu estou mudando aqui a palavra.
Aqueles que crerem, esses sinais os acompanharão: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpente e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum, e quando impuserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Olha para quem está do seu lado e diga: é o reino de Deus acontecendo em todas as partes, através dos cristãos. Diga para quem está do seu lado: é nós, meu irmão. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu, sentou-se à direita de Deus. Semana passada, vai ficando de pé. Semana passada, 15 dias eu acho. Ficou de pé? No ano de 2018, eu tive uma visão terrível sobre Brasília. E eu não sabia que Deus ia me mandar para Brasília. Eu estava numa intercessão profética, numa escuta profética, e eu vi um demônio com várias pernas, com as garras afundadas na Praça dos Três Poderes. E desde lá eu tenho orado, e quem estava nessa escuta profética tem orado por essa situação. Agora teve o evento dos 24 anos da Canção Nova em Brasília. Na hora da adoração, eu tive uma visão. Um trono era carregado pelos anjos e ele era colocado na Praça dos Três Poderes. Depois Jesus vinha e sentava sobre esse trono e pisava na Praça dos Três Poderes com os dois pés. Eu tenho certeza, se não for na nossa geração, o Brasil vai ser transformado. Isso se chama avivamento, é o reinado social de Jesus Cristo. Os pés de Jesus já estão na Praça dos Três Poderes. Vai acontecer um terremoto do Espírito Santo. Algo vai vir do céu sobre a nação brasileira. Algo virá, mas vai vir de Deus e não dos homens. Vai ser uma manifestação. O Cristo Rei, ele já se sentou e ele tem debaixo dos pés dele a nossa nação, o nosso povo, a nossa gente, para proteger-nos e nos fortalecer. Mas também ele tem debaixo dos pés dele aquilo que na carta aos Romanos, no capítulo 16, no versículo 20, São Paulo vai dizer: o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Pisa aí, deixa eu ver, pisa. O Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Bate aí com seus pés. Você é da descendência da mulher, não é? A descendência da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, amém? A ela te ferirá o calcanhar, mas tu esmagará a cabeça dela, amém? Nós somos a descendência da Virgem Maria, a descendência de Jesus Cristo. O reino de Deus está acontecendo no meio de nós. E deixa eu dizer, a sua cidade vai ser transformada se você lá viver o reino de Deus. A sua paróquia, o seu bairro. Você precisa acreditar no reino de Deus. Ele precisa ir. Faz acontecer o reinado social de Cristo. Lá onde você está, pelo amor de Deus. Eu trouxe aqui uma frase de São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei. Olha que o José Maria Escrivá vai dizer no caminho, no número 301, um segredo em voz alta. Estas crises mundiais são crises de santos. Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão dele, profetiza, diga: Deus quer um punhado de homens seus. Balança a mão desse irmão e diga: homens e mulheres, é gênero humano. Deus quer um punhado de homens e mulheres que são seus em cada atividade humana. Balança a mão desse irmão. Nós não vamos fugir, nós não vamos esconder numa cabana no alto do monte. Nós vamos levar o reino de Deus aonde nós formos, meu irmão. Onde você estiver trabalhando, onde você pisar, quando você chegar,
o Deus da paz esmaga Satanás debaixo dos nossos pés. Quem está entrando comigo é Jesus Cristo. Quem está reinando aqui é Jesus Cristo. Se tiver o capeta lá, ele vai fugir. Se tiver o mal ali, ele não vai suportar, porque Jesus vai entrar na sua frente e vai dizer: aqui quem reina sou eu, aqui quem manda sou eu, aqui quem governa sou eu. Começa a andar profeticamente na sua cidade. Jesus está andando com você na sua cidade. Ele está andando com você. Ele vai caminhar nas ruas com você, porque Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Você não é uma coisa qualquer. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você vai andar com Deus. Eu não ando mais sozinho, tem 31 anos. Eu ando com Jesus, e aonde eu vou, Ele vai comigo, e a graça acontece. Acontece. Segura na mão de quem está do seu lado. Olha para ele e diga: você entendeu? Você entendeu? Se ele entendeu, levanta a mão dele lá no alto. Agora você não vai pedir por você, você vai pedir pela sua cidade, amém? Agora você vai pedir para o seu bairro, amém? Agora você vai pedir até para a sua casa, pode pedir, amém? Agora você vai pedir que o Cristo Rei, que está sentado na Praça dos Três Poderes, que Ele domine a nação brasileira. Brasil vai ser conhecido como a terra do avivamento. Não é a terra do futebol, não é a terra do carnaval, não é a terra da corrupção, é a terra do avivamento. Este lugar foi escolhido por Deus. Nossa nação foi escolhida por Deus, mas é preciso que um povo se levante para levar o reino. Aleluia. Eu já estou vendo as transformações que vão acontecer lá na sua cidade, lá no seu bairro. Coisas começarão a acontecer e as pessoas nem vão saber por quê, mas é porque tem uma mulher de Deus lá orando e caminhando, sabendo que Cristo está com ela. Lá tem um homem de Deus orando e caminhando naquele lugar, e Cristo vai começar a reinar ali naquele lugar. Amém? Então levanta a sua mão e ora agora. Ora em primeiro lugar pela sua casa. Peça que Cristo reine na sua casa. Vai, peça, pode entrar, Jesus. Pode entrar, pode levar o seu trono. Os anjos de Deus podem levar o trono de Jesus para minha casa. Vai, lá em Itaperuna, lá no estado do Rio de Janeiro. Isso mesmo, os anjos de Deus podem subir a ladeira lá da minha casa. Pode entrar na minha casa. O número é o 109. Pode entrar lá na minha casa agora com o trono. Pode reinar lá na minha casa, mas não reina só na minha casa, reina no bairro, ali aonde tem tiroteio, aonde tem droga, aonde tem jovens perdidos, aonde tem casamentos sendo destruídos. Vai reinando lá no meu bairro agora, Jesus. Vai reinando ali na Vinhosa. Depois da Vinhosa você pode ir para o centro, você pode ir para o Carulas, o senhor pode ir lá para o Surubi, para a Cidade Nova, o senhor pode entrar no aeroporto, em todos os bairros da minha cidade. Pode visitar agora, pode visitar. Anjos de Deus, carreguem o trono de Jesus Cristo na minha cidade, em Itaperuna, no meu estado, no Rio de Janeiro. Meu Deus, quantas vezes até nós cristãos do Rio de Janeiro dissemos: o Rio não tem mais jeito, já está acabado, já está dominado. Não, o Rio tem jeito, Jesus. O Rio de Janeiro tem jeito, a cidade maravilhosa tem jeito. Que os anjos de Deus caminhem agora com o trono de Jesus Cristo na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, o meu estado que eu tanto amo, Jesus. E o Senhor sabe o quanto eu oro pelo meu estado. Deus, agora é a nação, agora é o Brasil, agora é o Brasil. Se o Senhor revelou que o Senhor está com seus pés sobre a praça dos três poderes, onde está o símbolo do governo político do Brasil, aonde está o executivo, o legislativo e o judiciário. Eu creio, Jesus, eu creio que agora comece um despertamento, que agora começa, Senhor, um avivamento. Começa, Deus, eu te peço. Vai,
vai aqui no estado do Sergipe, vai passando em todo o Nordeste, vai caminhando com a planta dos seus pés, vai estabelecendo o seu governo, vai estabelecendo o seu senhorio, vai Jesus, vai, caminha, aonde tiver um cristão hoje, católico, que comungar na Santa Missa, quando ele voltar para casa, vai com ele, Jesus, sem mesmo ele ter consciência dessa pregação, vai com ele, caminha nas ruas, caminha, reina Jesus, reina Jesus, fala para ele, reina Jesus, fala, reina Jesus, que venha o teu reino, 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 que venha o teu reino. Ora em língua, solta a sua voz, ora, deixa o Espírito orar pela sua voz. Aleluia, 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 aleluia. Ele que venha o teu reino, Jesus, que venha, oh, que venha o teu reino sobre o Brasil. Posso trazer uma palavra profética? Posso? A palavra não é minha, é de Jonas Abib. Jonas Abib, meu pai fundador, sempre disse que quando Deus respondia uma oração da Canção Nova, Ele manifestava-se na chuva. E quando nós começamos a orar, Deus fez cair chuva do céu. Ele ouviu a nossa oração, Ele escutou o nosso clamor, Ele veio confirmar a chuva de avivamento, aquilo que está por vir. Ele está dizendo, continue orando, continua clamando, vai, ah meu Deus, eu creio, no avivamento é assim, a gente nunca quer parar, mais, mas você precisa comer. O importante é que você entendeu que o reino de Deus acontece por você. Esse é o mais importante. Eu peço, na autoridade sacerdotal a mim confiada, o selo desta palavra, que o teu reino venha, que você não se esqueça nenhum dia de, ao acordar, pedir que Ele caminhe com você todos os dias, em todas as horas que você andar, por onde você for, não caminharás mais sozinho. E eu quero pedir, meu Deus, que o selo desta bênção seja o selo daquilo que Pedro recebeu do Senhor. O Senhor disse para Pedro, vai e confirma os seus irmãos. Esse é o selo da confirmação. Nós fomos escolhidos para o avivamento, e fomos escolhidos para levar o teu reino, aonde nós formos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faça barulho para o Senhor.